Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal! O Cruzeiro venceu o Vasco por 1-0 em um jogo de exatidão, força de vontade e, acima de tudo, superação. Meu povo, e teve até choro no final do jogo. Então, bora lá ficar comigo para mais uma resenha dessa vitória emocionante do Cruzeiro por 1-0 diante do Vasco. Mas antes de começar, aquele pedido sempre importante. Meu amigo, minha amiga, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, já deixa o seu like, seu comentário e, é claro, participe conosco aqui das nossas resenhas. Então, pessoal, o Cruzeiro conseguiu vencer o Vasco em um jogo emocionante, né? Um jogo marcado aí por dedicação, superação e, acima de tudo, força de vontade. E foi desse jeito mesmo, pessoal. Venceu o cansaço, a tática e até mesmo aí a superação. Cruzeiro fez um grande jogo, né? Bem compacta a nossa defesa. E é claro, vamos falar aqui nesse vídeo os pontos positivos e negativos desta grande vitória do Cruzeiro, para dar moral aí para a Copa do Brasil, que vai pegar o Vila Nova agora quinta-feira. Então, uma vitória muito importante e deixa o Cruzeiro aí momentaneamente na 4ª colocação desse super campeonato brasileiro. Meu povo, então bora lá conferir os pontos positivos e negativos desse grande jogo. Então, pessoal, primeiro eu gostaria de destacar os pontos positivos desse jogo. Falar um pouquinho aí da nossa defesa. Que jogo muito bem feito da nossa defesa. Tivemos falhas? Sim, mas pontos positivos, principalmente para Cássio. Cássio, que pegou muito nesse jogo, saiu no final aí até choro, né? O choro de superação, o choro aí de pertencimento, de vitória. Ele conseguiu dar a volta por cima, fez um grande jogo hoje. E essa vitória dá especialmente ao nosso setor defensivo, que apesar das falhas, fizeram um bom jogo hoje, né? Principalmente Cássio, que foi coroado aí com o troféu de melhor em campo nesse 1-0 diante do Vasco. E destaque também para Vidalba, pessoal. Na minha opinião, o Vidalba jogou muito bem, estava desarmando bem, tava fazendo ali uma cobertura ali. No início ele tava batendo cabeça ali, ele mais o Kaique, mas ele tava cobrindo muito o Kaique ali. Kaique não foi bem no jogo. Então, assim, Vidalba fez pra mim uma ótima partida. Tá fazendo lançamentos longos em transição, principalmente ali na vertical, né? Colocando os caras na cara do gol. Então, assim, gostei muito da partida aí, principalmente de Vidalba também. Jonathan Jesus jogou bem, né? Fez ali um jogo sólido, um jogo consistente. Gostei muito também do jogo de Jonathan Jesus. E o nosso meio campo ali, né, com Lucas Silva, Romero e Christian, jogou bem demais. Que partidaça do Christian e do Lucas Silva hoje. Romero, na minha opinião, foi meia boca ali, fez feijão com arroz dele, mas Lucas Silva e Christian se doaram em campo, né? No final, o Lucas Silva ali não tá conseguindo nem andar, né? Christian, pelo gol que tem feito ali, um gol de oportunismo, de quem tem presença de área ali, é um meio campo ali que sempre tá pisando na área. Então, grande jogo ali pelo nosso meio campo. Os nossos laterais, Fagner jogou muito bem também, aguerrido, brigando, saiu também sentindo no final do jogo. Kaique fez um feijão com arroz, né? Todos os ataques ali, principalmente no primeiro tempo, envolvendo o jogo do Vasco, foram feitos ali do lado de Kaique. Kaique, pra mim, fez uma partida muito abaixo. Mas, assim, deu pra superar em relação ao time do Vasco também, que não, tipo assim, também é ineficiente no ataque igual o Cruzeiro. Então, pra mim, Kaique não fez um bom jogo hoje. O nosso ataque ali com Wanderson, Caio Jorge e Matheus Pereira. Pra mim, Wanderson não fez uma boa partida, apesar de ter dado aquela assistência lá que acabou saindo dos pés dele, né, pro gol de Christian. Pra mim, ele não fez uma boa partida hoje, tava apoiando muito pouco, achei ele pouco participativo em vista de outros jogos, principalmente o jogo contra o Bahia, que pra mim foi o melhor jogo do Wanderson na temporada. Ele não foi bem hoje. Matheus Pereira foi razoavelmente bem,
né? Tava compondo bastante ali, recompondo, fazendo a marcação lá em cima, ajudando ali a linha de zaga, né, do Vasco não subir, mas também não fez um grande jogo. Caio Jorge também não fez um grande jogo, né? Para mim também deixou a desejar. O nosso ataque ali não foi muito efetivo. Faltou ali correr mais, marcar mais, receber mais, se aparecer mais para receber a bola. Mas foi um jogo de muita entrega, de muita luta para todo mundo que entrou de titular e depois que entrou, né? Tanto o Eduardo, o Janderson, o Bolazzi. Então foi um jogo de muita entrega, né? O Cruzeiro ganhou esse jogo na base do esforço, na base da entrega. Qualidade técnica foi muito abaixo, mas foi um jogo de superação, né? Um jogo de vontade. E, é claro, não poderíamos deixar de falar dos pontos negativos. Para mim, o Cruzeiro taticamente cumpriu o papel, né, estipulado aí pro Leonardo Jardim. Eu falo a parte defensiva. A parte ofensiva, na minha opinião, deixou muito a desejar. O nosso ataque não consegue ser efetivo. No entanto, quem fez o gol aí foi o nosso meio-campo, Christian. Então, na minha opinião, ponto negativo pro nosso ataque, que ainda não consegue ser muito ofensivo, não consegue ser efetivo nas finalizações. Então eu acho que o Leonardo Jardim errou em colocar Marquinhos no lugar do Wanderson. Eu acho que ele podia ter colocado ali um Gabigol para correr ali do lado esquerdo, ou talvez ter colocado o Bolazzi para correr do outro lado, ou inverter, né, igual ele fez, colocou o Bolazzi depois, mas mesmo assim ele demorou demais para tirar o Wanderson. O Wanderson não estava bem, então acho que merecia ter entrado com outro ali já no segundo tempo. Não gostei também dele ter deixado o Lucas Silva ficar praticamente o jogo inteiro. No entanto, que o Lucas Silva saiu exausto, sofrendo câimbras, dores no final do jogo. Acho que deveria ter trocado bem antes, ali aos 35, já devia ter tirado o Lucas Silva. Lucas Silva no final ali perdeu o gás. Tanto ele como o Christian, o time do Cruzeiro estava todo cansado. Então, principalmente o meio-campo ali, a seção defensiva, eu acho que o Leonardo Jardim demorou demais para fazer as substituições. Mas enfim, conseguimos a vitória, estamos aí em quarto lugar de momento e serviu de lição para quê? Quando não conseguir na técnica, tem que ser na raça. Independente se jogou bem, se jogou mal, importante foram os 3 pontos, coisa que o Cruzeiro não estava conseguindo. Então, primeiro vamos ganhar os jogos, depois a gente discute tática, jogada ensaiada, condição física. Temos que fazer pontuações, temos que sair com os 3 pontos na caneca. Então, eu acho que taticamente a parte defensiva cumpriu muito bem o seu papel. Grande destaque aí, eu colocaria Cássio, Vidalba e Christian. Para mim, foram os 3 melhores em campo. Principalmente Cássio e Vidalba. Setor defensivo hoje jogou certinho. Mas também, pessoal, né, temos que levar em consideração que jogamos contra o Vasco. Então esperamos aí o próximo jogo, vai ser contra o Flamengo, que o Cruzeiro possa ir no Campeonato Brasileiro, vai ser contra o Flamengo, que essa zaga aí, nosso setor defensivo, possa aí atuar também de forma sólida e consistente como jogou hoje. Então eu acho muito difícil o Leonardo Jardim, né, voltar com o Vidalba para reserva. Hoje o Vidalba demonstrou mais uma vez que tem condições de ser titular desse time do Cruzeiro. Então provavelmente contra o Vila Nova agora ele deve entrar com Fabrício Bruno e Vidalba. Provavelmente, pessoal. Pelo que demonstrou em campo o Vidalba hoje, foi muito bem, né? Na minha opinião, jogou demais. E pessoal, um assunto polêmico que aconteceu aí antes do jogo. Um dos nossos torcedores filmou aí, né, uma pergunta de um torcedor da arquibancada para Pedrinho BH, o caso de Dudu, se Dudu vai mesmo sair do Cruzeiro, vai mesmo deixar o Cruzeiro. E, né, Pedrinho BH fez aquele sinal assim, né, com a mão de vaza, né, de sai fora. Então, tudo indica aí que a diretoria do Cruzeiro, a gestão do Cruzeiro já está trabalhando para uma possível saída de Dudu do Cruzeiro. O que fica a dúvida é: será que foi só em relação à entrevista pós-jogo lá contra o Palestino que resultou isso tudo? Eu creio que não. Que, né, debaixo desse angu aí tem muito caroço. Eu creio que deve ter muito mais coisas envolvidas para poder ter esse afastamento de Dudu e uma possível saída dele do Cruzeiro. Já teve postagem aí nas redes sociais falando que o estado do jogador está tranquilo em relação a isso, desde que pague a multa
o Dudu sai do Cruzeiro. Então, vamos esperar aí durante essa semana quais vai ser os desdobramentos dessa situação de Dudu no Cruzeiro. O Cruzeiro que agora enfrenta o Vila Nova pela Copa do Brasil, virando a chave. Então essa vitória foi muito importante para dar moral pro time ir bem contra o jogo, contra o Vila Nova, já ir preparado, que vai ser um jogo difícil, um jogo pegado, mas o Cruzeiro tem plenas condições, pessoal, plenas condições de fazer um grande jogo e, é claro, sair com a vitória. Então, vamos aguardar aí os treinamentos, o que o Leonardo Jardim vai propor para esse jogo. Lembrando também, pessoal, que esse esquema de jogo adotado para hoje, Leonardo Jardim entendeu que não conseguiria colocar Gabigol em campo. Então, para não gerar polêmica aí, que ele não quis colocar Gabigol, então já deixar claro que esse esquema de jogo de hoje não estava favorecido para Gabigol jogar. Né? Os atacantes que estavam hoje em campo, tanto o Caio Jorge, como o Vantos, como o Matheus Pereira, eles fazem a marcação lá em cima. E o Gabigol, taticamente, ele tem dificuldade de fazer essa marcação. Né? Como muito comentarista esportivo já disse, comentaristas esportivos, vários comentários sobre isso, que ele é novo ainda, ele consegue adaptar o estilo de jogo do Leonardo Jardim. Só que o Leonardo Jardim, o esquema tático é todo mundo ajuda a recompor, todo mundo ajuda a marcar. Então, Gabigol e principalmente Dudu, eles têm dificuldade de fazer essa marcação lá em cima, de não deixar a linha subir. Então, um dos motivos, né, e além dos motivos de transições rápidas, que Gabigol tem dificuldade nesse estilo de jogo, fazem aí com que ele não entre e fique aí no banco de reserva sem ter opção de jogo. Então, vamos aguardar aí como vai ser esse desdobramento da relação entre Dudu e Cruzeiro, se vai ser rompida mesmo, se Dudu vai sair, se Gabigol vai ter a chance aí no próximo jogo contra o Vila Nova e a situação do Cruzeiro aí, taticamente e fisicamente, o que Leonardo Jardim vai planejar para esse grande jogo na Copa do Brasil contra o Vila Nova nesta quinta-feira. Então é isso, pessoal, ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, meu amigo, minha amiga, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, né? Mete o dedão no like, deixa os comentários o que você achou dessa grande partida do Cruzeiro, 1-0 no Caneca, tá bom demais. Deixe nos comentários para que possamos saber a sua opinião. Então é isso, ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, já se inscreve no canal, deixa o like e espero você aqui no próximo vídeo, viu? Um grande abraço, tchau, tchau!